Bom dia, a paz do Senhor para todos os ouvintes da Musical FM 105.7. A gente está aqui no programa Debates e hoje o debate não é com o César Cavalcante como mediador, é com o César Cavalcante como debatedor, né? Então a gente vai discutir uma questão muito relevante hoje, muito pertinente e que tem sido discutida cada vez mais pela Igreja de Cristo desde o século XX. Essa discussão tem sido erguida e tem sido levantada nos ambientes teológicos e nos ambientes eclesiásticos, e hoje a gente vai discutir essa questão que está aparecendo para você aí. O tema do debate de hoje é: a Bíblia condena o relacionamento homossexual? Mais uma vez aí, a Bíblia condena o relacionamento homossexual? Bom, eu sou o Léo Barbosa, eu sou da Igreja Assembleia de Deus de Guarulhos e fui convidado para mediar esse debate aqui. É uma tarefa árdua, obviamente. Eu não sou um mediador, eu participo do programa aqui como debatedor, eventualmente, né? Quando o pessoal aqui me tolera, me aceita para bater um papo, e geralmente é o César que vai mediar. Então é uma tarefa árdua mediar esse debate hoje aqui. Eu quero apresentar os debatedores, é uma tarefa árdua. Não vou substituir o César à altura, isso com certeza, tá bom? Mas a gente... Muito humilde pro meu gosto. Eu vou voltar aí pro meu lugar aí, em qualquer outra circunstância, tá? Então, eu sou o Léo Barbosa, você vai poder participar desse debate, além de assistir pelas redes sociais. Eu quero convidar você também a compartilhar o link que tá aparecendo para você, se você está assistindo a gente pelo Facebook, pelo YouTube. Compartilhe esse link para mais pessoas poderem assistir nos seus grupos de WhatsApp, aí no seu feed, tá bom? E você vai poder participar também fazendo suas perguntas, mandando suas opiniões pelo WhatsApp da nossa rádio, que é 984849988. 984849988. Você pode mandar suas opiniões, pode mandar suas perguntas, não mande os seus xingamentos, pelo amor de Deus, tá bom? Então a gente quer bater esse papo, apesar de entender que é um debate bastante polêmico, e a gente sabe que tem alguns ouvintes às vezes que entendem que a gente não deve entrar nessas discussões, nesses debates polêmicos. A gente entende que deve sim, porque isso promove a edificação da igreja e o esclarecimento do ponto de vista bíblico, do ponto de vista teológico. Então, para apresentar aqui os nossos convidados, César Cavalcante, que é da casa, ele dispensa apresentações, mas o César é reitor da Faculdade Teológica Bethesda. Ele é âncora dos programas Debates e Crescendo na Fé, aqui na Rádio Musical FM. E ele também é professor de hebraico e dos cursos internacionais da Faculdade Teológica Bethesda. Ele já foi pastor setorial da Assembleia de Deus e agora ele sentiu-se chamado para servir a comunidade genuína. Então ele é o primeiro convidado para estar aqui. Cumprimenta os nossos ouvintes aí. Ô, Léo, obrigado. Lana, obrigado ao pessoal da produção aí. Imagino que você deve estar nervoso aí agora. Demais, tô nervoso demais. Mas que seja um papo aqui, um debate produtivo, e que seja esclarecedor para o ouvinte. Tá ótimo, muito obrigado pela sua presença aqui como debatedor. E do meu lado, aqui do meu lado direito, do lado esquerdo de vocês, eu estou com a Lana Holder. A Lana Holder é pastora da comunidade Cidade Refúgio, um nome bastante sugestivo, né? Igreja inclusiva, localizada no centro de São Paulo. Ela e a sua esposa, que está aqui presente, a Rosânia Rocha, ela vai participar aqui como ouvinte do debate. É um apoio direto, pessoal aí, um apoio físico e emocional aí do lado, né? Ela está aqui no estúdio com a gente. Então, elas fundaram em 2011 a comunidade evangélica Cidade Refúgio em São Paulo, que acolhe fiéis de diferentes orientações sexuais. Então, Lana, cumprimenta os nossos ouvintes e internautas aí. Agradecer pela oportunidade, né? Estar aqui na Rádio Musical, podendo ter esse lugar de fala e, como o pastor César falou, discorrendo de uma forma a trazer luz, a trazer compreensão e libertação, sem sombra de dúvida. E eu acredito que vai ser muito produtivo esse momento. Quero agradecer desde já pelo convite. A gente que agradece você ter aceitado esse convite. Eu sei que não é sempre que vocês aceitam esse convite para estar presentes nessas discussões, né? Em ambientes como ambientes de rádio evangélica, de igreja evangélica. Para a gente é um privilégio poder bater esse papo aqui. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, e aí eu vou começar com você, Lana, as suas considerações iniciais, respondendo a essa pergunta-chave aqui, que é a pergunta tema do nosso debate. Você tem
3 minutos, tá bom? É claro que você não vai esgotar o assunto e a gente tem 1 hora para bater um papo sobre isso. 3 minutos para responder a essa pergunta que encabeça o nosso debate aí. A igreja condena o relacionamento homossexual? A igreja sim, a Bíblia não. A igreja... Aliás, não. Eu fiz a pergunta errada. A Bíblia, tá vendo? É um nervosismo, César. Okay. A Bíblia condena o relacionamento homossexual? Não, a Bíblia condena relações homogenitais de caráter de culto pagão. Mas a Bíblia não trata da questão relacionada à orientação sexual do indivíduo. É óbvio que nós estamos falando aqui de um contexto dentro dos 66 livros que compõem a Bíblia protestante. Então a gente tem aí 3 versículos específicos que falam sobre esse assunto, né? 2 no Antigo Testamento e 1 no Novo Testamento. A gente tem inclusive uma expressão usada por Paulo, que é uma neologia que ele cria para falar sobre esse assunto, que remete às questões relacionadas aos 2 textos encontrados no livro de Levíticos. Então tudo parte realmente de uma questão de interpretação. Então, óbvio, se eu for fazer uma interpretação fundamentalista desses textos, eu não posso usá-los com essa visão e excluir a visão de usar dessa hermenêutica fundamentalística, desta exegese fundamentalista, somente para esse texto, mas eu preciso usar também para todo o contexto bíblico. E aí a gente vai abrir um leque de muitas outras situações que a gente precisa trazer para essa mentalidade fundamentalista, legalista, que rechaça essa questão relacionada à homossexualidade. Então tá bom. Então, do seu ponto de vista, tem uma questão hermenêutica, né? A questão de interpretação desses textos bíblicos que tratam do assunto. Então, para falar sobre hermenêutica, então tem um professor de hebraico aqui também. Então, César, pastor César, a mesma pergunta quero direcionar a você. A Bíblia condena relacionamento homossexual? Em primeiro lugar, Léo e os demais ouvintes, eu quero deixar muito claro nessa minha participação que todo cristão verdadeiro, todo crente bíblico, todo cristão autêntico, todo homem, toda mulher cheio de Deus, ele não vai perseguir, não vai ser uma pessoa que odeia um pecador vindo de qualquer tipo de pecado. Então, a primeira fala que eu quero deixar clara é essa, né? Não há um discurso de ódio da minha parte ou da parte dos cristãos que entendem ser bíblicos quando discordam desse tema, tá? Então não quero que... E se eu for interpretado assim, por favor, na mesma hora você fala, eu me senti ofendida e tal, eu não quero fazer isso em nível pessoal. Mas a pergunta é clara: a Bíblia condena o homossexualismo? Sim. A Bíblia condena a homossexualidade? Sim. A Bíblia condena 2 homens e 2 mulheres que fazem sexo entre si? Sim. A Bíblia condena textualmente, a Bíblia condena literalmente. Essa condenação começa nas páginas do Antigo Testamento. E a gente tem que entender que leis dadas aos judeus no Antigo Testamento são leis dadas aos judeus, não tem nada a ver com a gente. Algumas leis dadas aos judeus são repetidas no Novo Testamento. E se são repetidas no Novo Testamento como ordenança para a igreja, então nós também, agora, nesse momento, a gente também tem que obedecer. Então, se é uma lei dita por Jesus, se é um mandamento dito por Jesus, ou por um dos seus apóstolos, aqueles que ele mesmo escolheu, você, e você, a Bíblia diz que nós, a igreja, ela está fundada na doutrina dos apóstolos. Então, se foi escrito por um apóstolo de Cristo, ou dito pelo próprio Cristo, então o que está colocado lá, não importa qual era o contexto, agora se traduz como ordenança para a igreja. Se traduz como ordenança para a igreja, que é o que acontece no caso desse tema, então sim, a Bíblia condena a prática homossexual. Literalmente. Então a gente vem aí, são 2 interpretações, são 2 hermenêuticas diferentes, né? A hermenêutica dele aqui é a hermenêutica que você adjetivou como fundamentalista, que é uma hermenêutica clássica, né? O que o pastor César mencionou aqui, pastora Alana, foi a hermenêutica que a igreja tem adotado ao longo de 1900 anos, e aí essa hermenêutica passou a ser questionada
mais seriamente a partir do século XX, provavelmente, e agora no século XXI ela tem sido bastante questionada com outras hermenêuticas, como uma hermenêutica inclusiva e uma hermenêutica chamada generosa também por alguns pastores que tratam do assunto. Mas vamos para essa questão hermenêutica propriamente dita. Posso só abrir um parênteses aqui rapidinho? É que o pastor usou a palavra homossexualismo, e essa palavra ela já não pode mais ser usada porque o sufixo ismo denota doença. Isso já foi erradicado, inclusive, dentro do conceito de psicologia mundial. Então, é errado você colocar a expressão homossexualismo, porque a homossexualidade não é uma doença. Embora a gente saiba que a igreja até hoje não decidiu o que a homossexualidade é, porque tem linhas teológicas da igreja que diz que é doença, tem outras linhas que dizem que é demônio. Né? Então, dentro do conceito científico, o sufixo ismo não pode mais ser utilizado porque não é mais considerado doença. Aliás, a gramática que envolve esse debate, como tantos outros debates, né? A gramática que envolve esse debate, ela está sempre mudando, né? Então a gente acaba... Em minha defesa, só quero dizer o seguinte, que essa compreensão, ela é uma compreensão do movimento homossexual ainda. Não me sentirei ofendido se você me chamar de alguém que pratica o cristianismo, por exemplo, tá certo? E acho que o hindu não se acha ofendido de ser chamado de alguém que pertence ao hinduísmo e o islã que pertence ao islamismo. Essa compreensão é uma compreensão gramatical recente, nova, e que não teve da minha parte aqui nenhuma razão assim para ofensa pessoal. Não, mas se você se sente ofendida, não, porque se você disser que é doença, que não é a minha abordagem, aí vai parecer que eu tô te chamando disso. Então não tô te chamando, tá? Então se você se sente melhor, ao invés de eu falar homossexualismo, homossexualidade, tá tudo bem pra mim. Mas o que a Bíblia condena é a prática de duas pessoas, duas mulheres que têm sexo entre si, dois homens que têm sexo entre si. Aí eu não sei exatamente o termo que você prefere, mas... Agora, a questão do ismo não está dentro de um conceito de sufismo, de sufixo. Está dentro de um conceito realmente científico. Eu não estou falando aqui de uma questão relacionada ao hinduísmo, cristianismo. Estou falando de um sufixo que é usado para denominar uma doença. Sim. Estou falando dentro de uma questão científica. Dentro de uma classificação você está falando, né? Então, dentro do jargão médico você está falando, do jargão científico e do jargão médico, né? Porque, de fato, como o pastor César mencionou, pastora, esse sufixo ismo, ele não vai denotar sempre uma doença, né? Ele, por exemplo, pode denotar uma escola de pensamento, no caso que ele descreveu aqui, uma religião e tudo mais. Mas vamos para as perguntas, já que a gente está mencionando aqui essa questão dos textos bíblicos e como a Bíblia trata do assunto, né? Eu achei interessante essa diferenciação que o pastor César fez, de chamar a atenção para a questão da conduta propriamente dito. A pastora mencionou aqui outra expressão, outro termo, que é o termo orientação. A gente sabe que essas duas palavras designam coisas diferentes. Orientação, hoje a gente está habituado a pensar nesse termo designando um desejo sexual, uma tentação sexual, uma inclinação sexual em favor de um determinado gênero, né? Então a gente chama isso de orientação. Orientação homossexual, orientação bissexual, orientação heterossexual. Conduta já não tem a ver meramente com o desejo, não tem a ver meramente com a inclinação, com a fantasia, com a tentação, mas tem a ver com a prática propriamente dito. Então a pergunta que fica agora para vocês dois responderem, aí eu vou pedir 2 minutos para vocês responderem, tá bom? Existem passagens clássicas no Antigo e no Novo Testamento que parecem condenar claramente a conduta homossexual. Homem se deitando com homem, mulher se deitando com mulher. A Bíblia não fala nada sobre orientação sexual no sentido que nós aprendemos agora, no sentido moderno da palavra. Então ela não vai falar sobre inclinação, ela vai falar sobre a conduta. É a conduta que é condenável. Então aparecem inúmeros textos, não são muitos textos, mas são textos suficientemente claros, pelo menos do ponto de vista da teologia e da hermenêutica cristã ao longo de quase 20 séculos. Como um cristão honesto com a Escritura, que quer se submeter à palavra de Deus, deve interpretar essas passagens, como por exemplo em Levítico, Deuteronômio, as passagens nas cartas do apóstolo Paulo. Como que um cristão pode lidar com essas passagens, ao invés de fugir? Porque o que eu percebo assim, há alguns homossexuais ou militantes da causa LGBTQIA+,
que simplesmente negligenciam a Bíblia, negam a autoridade da Bíblia, a suficiência da Escritura e partem por uma interpretação pessoal. E nesse não me parece ser o seu caso. Você vai para a Bíblia e vai lidar com esses textos. Como é que um cristão honesto pode ir para a Bíblia e lidar com esses textos, pastora Lana? Primeiramente, eu quero dizer que existe uma grande dificuldade de um cristão lidar com essa questão, principalmente se for um cristão gay. Porque ele cresce ouvindo que ele não é aceito como é. Sim. Né? E muitas vezes existe até aquela homofobia cordial. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. A gente te ama, mas você tem que mudar. É uma linguagem que até é cheia de cordialidade, mas por trás disso existe realmente uma rechaçação, uma exclusão. Segunda coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia, ela vai sempre precisar ser avaliada dentro de uma questão popular. E quando eu falo de uma questão de interpretação popular da Bíblia, eu estou falando de um triângulo da hermenêutica. Eu estou falando da realidade pessoal da pessoa, da realidade da comunidade e da realidade social. Então, eu não posso usar textos, por exemplo, o texto mais antigo, mais recente do Antigo Testamento foi escrito 450 anos antes de Cristo. O mais recente do Novo Testamento, 90 anos depois de Cristo. Aí eu pego palavras que foram usadas nesses textos e insiro um vocábulo que foi criado em 1868 por Karl Marx Bennett, que foi um jornalista austro-húngaro, que era escritor, poeta e ativista dos direitos humanos. Você está falando do termo homossexual. E aí a gente usa esse termo que foi criado no século XVIII século XIX para colocar aí em textos bíblicos que foram escritos séculos, milênios antes dessa ocasião. Então a gente precisa realmente fazer uma leitura popular, uma leitura que traga a manifestação da graça, porque se eu for escolher textos aonde eu vou dizer, não, esse texto aqui do Antigo Testamento eu posso aplicar hoje, mas esse aqui eu não posso. Então por que eu tenho que selecionar textos das Escrituras e dizer o que vale e o que não vale para o cristão da atualidade? E uma outra coisa que responde à sua pergunta pontualmente, nenhuma passagem bíblica condena a homossexualidade, o sexo entre pessoas iguais no conceito de orientação sexual, mas a Bíblia não fala sobre orientação sexual. Se a gente for falar do que a Bíblia não fala, existem muitos temas atuais que a Bíblia também não fala, mas a gente usa a palavra de Deus como a nossa bússola no conceito de princípios divinos. Então o que eu estou querendo trazer aqui todas as vezes que a Bíblia fala, 2 vezes no Antigo Testamento e 1 vez no Novo Testamento, sobre relações homogenitais, inclusive somente no Novo Testamento é que se fala sobre relações homogenitais entre mulheres, que é o famoso texto de Romanos 1, 26 e 27. Então a gente vai entender que todo o contexto, ele fala de questões de cultos pagãos. Em Levíticos, o contexto está inserido dentro dos rituais egípcios e cananitas, de onde o povo veio e para onde o povo estava indo. Então, o problema da igreja em si é a gente querer pegar esses textos isolados, fazendo uma exegese e não a exegese, dando uma interpretação de acordo com aquilo que a gente compreende. E nisso, não só dentro desse conceito, porque se a gente for falar sobre isso só dentro da questão da homossexualidade, a gente vai pecar contra fatores que são muito também relevantes, aos quais precisou-se haver essa abertura de compreensão para se trazer uma luz de graça sobre determinados e N outros assuntos. Tá bom, pastora. Agora vou fazer a mesma pergunta para ele, né? Então ela mencionou aí que muitas vezes a gente faz uma exegese. Para quem está ouvindo aí não sabe a diferença entre exegese e exegese. Exegese é quando você extrai o significado ou depreende o significado do texto. Exegese é quando você impõe um significado espúrio ao texto. A Bíblia trata dessas questões claramente, pastor? E se a Bíblia trata, como que um cristão deve chegar para esses textos e que hermenêutica ele deve usar? Que interpretação ele deve dar para esses textos? Bom, sempre na pauta que eu falei no começo, com todo respeito pessoal que você merece, ela citou aí um jargão meio evangélico, né? Que Deus ama... Como é? Deus ama o pecador e aborrece o pecado. Beleza. Bom, o que a Bíblia diz, pessoal? Infelizmente, Deus não aceita ninguém como a pessoa é.
Deus não aceita a mim como eu sou, Deus não aceita você como você é. Porque se Deus aceitar a gente como a gente é, não precisa de graça, não precisa de salvação, não precisa de mudança de vida, não precisa de conversão. Se Deus me aceita como eu sou, eu tô falando de todos, tá? Tô falando de todos e todas. Eu tô falando de mim, inclusive. Se Deus me aceita como eu sou, então não precisa de Cristo, não precisa de salvação, não precisa de redenção, não precisa de igreja, não precisa de batismo, não precisa de nada. Agora, a grande notícia da graça é que Deus não te aceita como você é, mas Ele te recebe como você está. E isso é para heterossexuais, isso é para homossexuais, tá para todos os seres humanos. Você está entendendo? A leitura bíblica, eu não sei exatamente, aí a gente pode tratar, e eu acho que o tempo é muito curto, mas a leitura bíblica, você enxerga, parece que 2 textos no Antigo e um no Novo Testamento, né? Para mim, um texto já é suficiente, mas tem muito mais do que esses 3 textos que tratam a respeito do tema, que desenvolvem esse tema. E a grande questão é que Deus, ele não aceita, porque a questão, eu não estou falando da homossexualidade, eu estou falando da prática homossexual. Uma pessoa pode ter desejo por qualquer tipo de prática sexual e ser salva. E tá tudo bem, eu creio assim na Bíblia. Tá lá em Mateus capítulo 19, acho que 10 ou 11 ou 12, que você deve conhecer bem o texto. A pessoa pode ter uma vontade de um desejo sexual e suprimir essa vontade por ela mesma, por devoção a Deus. E tá tudo bem, entende? Agora, o que Deus condena, o que a Bíblia condena textualmente, peremptoriamente, é a prática sexual entre 2 homens ou 2 mulheres. E nisso, ela mesma falou que tem alguns textos, tem 2, ela diz que tem 2 no Antigo Testamento e 1 no Novo Testamento. Esses próprios textos já não bastariam para resolver o problema, porque são 3 textos. Tá bom, quantos textos tem para fazer ceia? Ordenando a ceia. E você faz a ceia na sua igreja. Então, o número de textos não é um argumento. Se o texto está no Antigo Testamento, então nós temos um parâmetro moral. Se ele é repetido no Novo Testamento, então nós temos uma regra para a igreja. Então, está repetido no Novo Testamento? Tá. Então, esquece o Antigo. A gente pode ir lá no Antigo, a minha área é o hebraico, eu até sou melhor lá no Antigo, não manjo muito do grego, sei ler, escrever, mas não sou, assim, sou alfabetizado apenas. Mas eu quero trabalhar com o texto do Novo Testamento, que nem é a minha especialidade. É a ordem de um apóstolo? Está na Bíblia Sagrada? Então a Bíblia diz. Eu só queria pontuar uma coisa muito importante, que ele falou que eu disse que tem 3 textos, mas eu não disse que tem 3 textos que condenam a homossexualidade. Eu disse que são 3 textos que condenam relações homogenitais relacionadas a culto pagão. O que você chama de homogenital, para eu entender? Atos homogenitais. Então, o que você chama de ato homogenital? De 2 homens, de 2 mulheres. Sexo entre iguais. Sim, relacionado a um culto pagão. Da mesma maneira que, se houver esse sexo heterossexual, heteronormativo, para um culto pagão, também vai ser condenável. Da mesma maneira. Então, o desafio é, eu entendi. Você está dizendo que quando a Bíblia condena no Antigo Testamento, é porque tem, no bojo da condenação do sexo, tem a ver com um culto pagão. A prostituição cultual. A prostituição cultual. Legal. Independente do gênero. Mostra isso no texto. Sim, em Levítico, se só ver o contexto. Não, mostra o texto. Mostro. O contexto. Agora mesmo. Aonde está o paganismo ali de religião? Vamos lá. Dentro do contexto de Levítico 18, ok? Se a gente for em Levítico 18 e Levítico 20, eu não estou falando de um texto, pastor. Agora não é texto. Não, eu estou falando de um contexto. Então. Não, todo o tempo eu falei de contexto. Eu falei que o que a gente não pode... Mas o que é contexto? Contexto é o que está em volta do texto. É o antes e o depois. Isso. Tem 2 tipos de contexto. Pelo jeito você fez teologia, é legal. É legal conversar com quem manja. Tem contexto imediato e contexto remoto. Sim. Você está falando do contexto imediato ou do remoto? Eu estou falando dos 2 contextos. Então apresenta ele no bojo do texto. Em volta ali do texto, pode ser... Para ler Levítico 18, para ler Levítico 20... Porque eu vou ter que ler todo o contexto. Porque nesse contexto não só fala da questão relacionada a atos homogenitais. Fala da prostituição cultual. Então, tudo que está relacionado à prostituição cultual, seja entre heterossexuais, seja entre homossexuais, vai ser condenado. Então, agora é difícil mostrar isso no texto, né? Porque você sabe que essa é uma compreensão teológica sua, mas não textual.
Não tem texto nem contexto. Então o senhor Você faz tem assim, uma interpretação de Levítico 18 dizendo o seguinte: aqui onde fala isso, é por causa disso, disso, disso. Aí eu respeito. Sim. Agora, se você disser assim, é por causa disso, disso, por causa desse texto, aí beleza, é só apresentar o texto. Porque o maior problema da gente hoje é a gente pegar esses textos isolados para condenar milhares de pessoas. Quando o senhor fala assim, Deus aceita a gente como a gente é. Sim, eu nunca neguei isso. Não sempre disse isso, não. Eu disse Sim. que Deus não aceita a gente como a gente é. Não, que Deus recebe a gente como nós somos como e nos leva. Estamos. Exatamente. Entendeu? Então, isso é óbvio. Isso a gente sabe. Agora, a pretensão é a gente dizer isso para um homossexual e falar que ele precisa sublimar a sua sexualidade. É o mesmo de eu chegar para o senhor e falar assim: não, Deus te ama assim como você é hétero, tá? Mas você não pode ter relações com uma mulher. Você não pode viver a sua sexualidade. Lana, pastora, é o seguinte. Esse exemplo que você está dando é um exemplo recorrente dentro da igreja cristã e dentro da fé cristã. Você se deparar com um cristão heterossexual, Sim. com impulsos pelo gênero oposto, e dizer para ele que ele precisa sublimar isso. Eu não diria sublimar, mas que ele precisa refrear seus impulsos para submeter a sua vida a Cristo, ao senhorio de Cristo. Então, o convite de Cristo para o discipulado é esse: negar a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e segui-lo. Então, o heterossexual também tem de refrear seus impulsos. Essa não é uma exigência imposta exclusivamente para o homossexual. Agora, essa questão de hermenêutica que vocês estão mencionando... Uma coisa é ele refrear os impulsos, outra coisa é ele ser impedido de exercer a sua sexualidade. Sim. De usufruir da sua sexualidade. Então, ambos são convidados a submeter a Cristo, certo? Sim. Então, ambos vão ter que apresentar alguma forma de renúncia. O mesmo evangelho para todos. Agora, quando você está lidando com esses textos de Levítico, pastora, o que você mencionou é o seguinte: esses textos estão relacionados à prostituição cultural porque eles são orientações para os hebreus que entraram na Terra Prometida e eles não devem se comportar como os pagãos. Correto. Então é esse contexto geral, mais amplo aí, que você está usando. Em Romanos capítulo 1, como que vocês lidam com o texto de Romanos capítulo 1? Também há uma prostituição cultural aí? Totalmente. Paulo está falando da idolatria. Do início ao fim do capítulo 1 de Romanos. O contexto da sociedade romana era uma sociedade completamente idólatra. Paulo está falando porque eles deixaram de adorar a Deus. Paulo está enfatizando isso. Inclusive, quando eu falei no início dessa questão da palavra que Paulo cria, que é essa neologia, né, da palavra asseno coital, Paulo tira do livro de Levítico. Asseno, homem, coital, cama, homem de cama. Quando a gente fala da outra palavra que também existe no Novo Testamento, no grego, o malakoi. Quando a gente vai pegar a palavra malakoi e vai trazer a tradução da palavra malakoi, a gente tem... há uma linha que diz que é afeminado, né? Mas existe outra linha. Sim, a nova tradução na linguagem de hoje vai dizer que são homossexuais passivos e ativos, né? Ela vai impor que é mais esdrúxulo ainda o significado. Então, quando se fala do malakoi, está se falando de devassidão, está se falando de uma falta de descontrole, né, daquela pessoa que é levada pelas suas compulsões sexuais. Agora deixa eu passar pro pastor César. Você concorda, pastor César, que Romanos 1 está tratando de prostituição cultural e meramente isso? Eu acho que tem que ficar claro o seguinte, que a posição da minha colega de debate hoje, ela é uma posição, é uma compreensão pessoal. Ok, uma compreensão pessoal, tudo bem, você compreende isso. Agora, quando eu peço o texto, não, esse é o contexto. Tá bom, me mostra o contexto. Não tem contexto, porque você sabe que não tem contexto. Claro que eu sei que tem contexto. Então me dá o contexto. Tô aqui, eu posso ler Levítico 18? Tô esperando. Ok, Levítico capítulo 18, relações sexuais proibidas. A minha tradução, inclusive, é da linguagem de hoje, né, que tanto é usada para condenar os homossexuais. O Senhor Deus deu as seguintes ordens para os homens de Israel: não tenha relações com uma mulher que seja sua parente. Abraão já estava no sal aí, né, porque ele casou com a irmã. Não tenha relações com a sua mãe, isso seria uma vergonha para o seu pai e também para a sua mãe. Não tenha relações com qualquer outra mulher que pertença ao seu pai. Não tenha relações com a sua irmã, seja por parte de pai ou de mãe, ou somente por parte de pai. Ele começa com a lista de questões que são proibitivas. Não tenha relações com a sua neta,
neta, isso seria uma vergonha. Não tem relações com a sua tia, e por aí vai. Não tem relações com a sua nora, não tem relações com sua cunhada, não tem relações com sua filha. Ele continua, não case com a sua cunhada, não tem relações com a mulher durante a menstruação. Aí eu acho que tem muito homem que está com dificuldade aqui, viu? Não tenha relações com a mulher de outro homem, isso torna você impuro. Aí o divórcio, que é tanto defendido hoje na atualidade, ficaria difícil também de ser aceito. Nenhum pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o deus Moloque. Aí entra na idolatria. Olha só, tá falando da idolatria. Isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem, depois da idolatria. Então, o contexto me leva a entender que o texto está apontando para uma questão cultual. Ele sai de relações e entra no texto anterior a prática da idolatria e dos cultos pagãos, falando especificamente de Moloque. O texto que diz a respeito de Moloque, primeiro eu estou devendo os 2 minutos lá sobre as palavras gregas que elas citou, mas eu volto, né? Vamos lá. Todo mundo que conhece o texto bíblico sabe que os mandamentos de Deus, eles não estão tabulados por tema. Não estão tabulados por tema. Então o tempo todo é assim. O tempo todo. Qualquer perícope de qualquer texto de mandamentos de Deus, eles vão sendo tabulados e o assunto vai sendo trocado. Não existe epígrafe. A epígrafe é uma criação nossa. A entrega dos meninos para Moloque é uma questão de queimar o filho no fogo e tal, tudo mais. Na sequência, ele volta a tratar de um assunto sexual. É só ler o texto. É a sua interpretação, eu também respeito. Não estou interpretando. É só ler o texto. Eu acabei de ler. Então lê o texto. Vou ler de novo. Pois não, vamos lá. O próximo texto. O texto Nenhum que você citou. pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o deus Moloque. Isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Pronto. Tá, mas e aí? Aí onde está o Moloque aí agora? Mas acabou de ser citado o Então, Moloque. mas o texto anterior, veja como não tem credibilidade para ser o contexto que você está chamando. Vou te explicar por quê. Mesmo estando dentro do contexto, não tem credibilidade. Vou te explicar por quê. Porque o texto, o versículo anterior, fala de um pai que entrega um filho para ser queimado no fogo. E o senhor acha que o filho era só levado lá a ser entregue? Tinha todo um ritual pagão antes da criança ser morta. Mas não tem ritual sexual entre o pai e o filho. Nunca teve. Tá? Quando entrega para Moloque. Então mas você pega vários rituais reis, sexuais entre os sacerdotes os que se oferecia. Não a Moloque. É só estudar o deus Moloque, que o deus Moloque, ele recebia, as crianças eram queimadas. O rito era esse. Não tinha ritual sexual. Para Moloque, não. Outros têm. Existem deusas, por exemplo, Ishtar e tantas outras, que têm uma questão sexual. Mas não é o caso do deus Moloque. O próximo texto, então, nesse não tem nada sexual. Tem a questão de entregar o filho para ser queimado. No próximo texto, ele não fala de filho a ser queimado, não fala de Moloque e fala que um homem não pode deitar com outro homem. É só ler o texto. Mas agora, ele está dentro de um contexto de ritual pagão. Não está dentro de contexto de ritual pagão. Agora, para responder a questão dos termos, né? O pastor César vai mencionar essa questão dos 2 termos gregos aqui, vai explicar. E aí já quero pedir para os ouvintes, vão mandando suas perguntas, suas opiniões para a rádio pelo WhatsApp 984849988. A gente vai responder definir esses 2 termos aí biblicamente, do ponto de vista do pastor César, e a gente vai vir pro break em seguida, tá bom? Beleza. Vamos lá. O apóstolo Paulo não inventou essas palavras, tá? Essas palavras não eram um neologismo do ponto de vista da Bíblia no primeiro século. Essas palavras já existiam. O apóstolo Paulo usou. Para quem gosta de tradução da Bíblia, eu trabalho com tradutologia bíblica e tudo mais. Existe um termo, Lana, que chama-se... É um termo dentro da questão da tradução, quando a palavra aparece apenas uma vez na Bíblia. Então, é um caso de rapax legomeno. É uma forma técnica de falar assim, as palavras só apareceram aqui na Bíblia. Nem o arsenocoites, nem o malakós são casos de rapax, do ponto de vista técnico. Ou seja, eles aparecem mais de uma vez no texto. Essas palavras, elas não foram inventadas. Se você pegar os grandes dicionaristas, eu selecionei aqui uns 3 ou 4. Thayer, por exemplo, ele entende que a palavra arsenocoites, na página 75 do dicionário, é sodomita
igual a alguém que se deita com outro homem como se fosse mulher. Eu estou falando o que diz os dicionários. O dicionário Abbott Smith, na página 61, ele fala exatamente a mesma coisa. O dicionário Bauer, que é um dos principais dicionaristas do mundo, ele fala o seguinte, que essa palavra arsenocoites, ele significa um homossexual que faz papel masculino ou um pederasta. O dicionário Grinch, ele fala que, na página 34, é um homossexual. São muitos dicionários, tá certo? Então, dizer que aquela palavra não quer dizer o que ela está dizendo, aí tem que brigar com toda a história, a cultura e os dicionários. Não falando de dicionário de agora, estou falando de dicionário de 500 anos atrás. Enfim, essa era a compreensão. O apóstolo Paulo não inventou essa palavra, ele usou uma palavra corrente na época. É claro, você citou aí a origem da palavra homossexual. Sim. É uma palavra nova, não tem como ter a palavra homossexual nos textos, nos registros bíblicos. Assim como não tem como ter a palavra dinossauro, que tem 200 e poucos anos. Então, aí a grande, acho que é um grande desafio para quem traduz a Bíblia, é encontrar a palavra mais moderna para explicar aquela palavra que tá ficando mais, que ficou arcaico ou antiga. Na Bíblia anotada Oxford, considera, né, que, eu acho que todo mundo aqui vai concordar, né, que é uma das Bíblias mais relevantes academicamente no mundo, né, traz notas que validam a não condenação dos homossexuais referente a essas passagens. Uma outra Bíblia também muito respeitada no mundo teológico e acadêmico é a Bíblia de Jerusalém, uma das traduções que é mais respeitada. Então, nessas Bíblias, esses termos malacó e arsenocoital não são considerados termos relevantes a práticas homossexuais. Bom, a gente vai voltar no próximo bloco para continuar discutindo essas questões. Continue mandando suas perguntas, continue mandando suas opiniões e a gente vai interagir com os nossos ouvintes e internautas logo depois do break. Então, a gente terminou o bloco anterior falando sobre os termos e as passagens que aparecem tanto em Levítico quanto nas cartas do apóstolo Paulo, e a gente lidou especificamente com o texto de Romanos capítulo 1, e a defesa da pastora Lana, pastor César, é de que esses textos não tratam meramente de uma relação entre dois homens ou entre duas mulheres, mas ela associa isso à questão da prostituição cultural e da idolatria. Então essa é a questão. O que a Bíblia vai dizer pra gente, obviamente, acho que todos nós concordamos aqui, é que o sexo fora do casamento é pecado. Então, eu preciso entrar nessa questão. Que a gente concordou nisso aí. Isso com certeza nós concordamos. Tem militantes LGBT que não concordam com isso, que acham que o sexo é fluido e pode ir acontecer onde o instinto mandar, né? Então, a gente entende que não é assim. O sexo tem que acontecer dentro do casamento para estar dentro da vontade de Deus, agradar a Deus e ser compatível com a vida de um discípulo de Jesus Cristo. É essa a questão. Então a questão que fica para mim é a definição do termo. É certo que não existem tantos textos no Antigo e no Novo Testamento que vão dizer de maneira negativa explicitamente sobre a questão da homossexualidade, da prática homossexual. Como o pastor César mencionou aqui a questão da ceia, uma escassez ou uma suposta escassez de textos não é suficiente para a gente destruir o argumento. Pelo contrário, um texto sobre a ceia é suficiente para a gente praticar a ordenança ao longo de 2000 anos. Mas a questão é a seguinte: apesar de haver poucos textos no Antigo e no Novo Testamento que se referem a esse assunto da homossexualidade especificamente, o que a gente encontra no Antigo e no Novo Testamento é um padrão de casamento ou de relação sexual chamado heteronormativo, como se dizem por aí, né? Então a gente percebe isso no Antigo e no Novo Testamento, um padrão de uma relação entre um homem e uma mulher, uma relação monogâmica, uma relação heterossexual, uma relação permanente ou indissolúvel. Você mencionou o divórcio agora há pouco, né? A gente teria problema com o divórcio, o recasamento. Então, uma relação indissolúvel e dentro da comunidade da fé. Não pode ser uma relação interreligiosa. Então, é mais ou menos assim que a Bíblia apresenta isso de maneira onipresente no Antigo e no Novo. Então, se a gente tivesse que definir casamento do ponto de vista bíblico, do ponto de vista cristão, o que é o casamento? Essa instituição que é exclusiva aí para quem quer desfrutar de sua sexualidade. O casamento, dentro do contexto bíblico,
né, liga duas pessoas. Se a gente for usar um padrão, se Adão e Eva for o padrão, então a gente vai ter que desconsiderar, inclusive, muitos casais heterossexuais, porque destoam desse padrão. Eu não sei se Adão e Eva eram loiros, se eles eram pretos, eu não sei se eles eram albinos, eu não sei quem eles eram. Então, tudo que destoe do conceito do padrão de Adão e Eva, então seria fora do padrão que a gente considera como aprovado por Deus. Se a gente estiver falando, então, de um homem e de uma mulher, onde o homem ou a mulher são estéril, porque Deus mandou eles crescerem e multiplicarem, então eu também estou saindo de dentro de um conceito de padrão. E também não seria aceitável. Então, como duas mulheres casadas, né, que graças a Deus nos deu esse privilégio, depois de muito lutar, né, em 2013 saiu a lei que possibilita o nosso casamento. A gente concorda que o casamento ele acontece a partir do momento em que duas pessoas se amam, se respeitam e estão dispostas a viver uma vida monogâmica, né, na fidelidade, na lealdade e dentro do conceito de fé das Sagradas Escrituras. Então, para mim, para Rosânia, o que nós ensinamos na nossa comunidade, que inclusive o sexo é permitido por Deus, sim, abençoado por Ele dentro da instituição do casamento. É o mesmo ensinamento que a gente aprendeu na Assembleia de Deus, né? A única coisa que destoa é a questão de aceitar-se os homossexuais, toda a comunidade LGBTQIA+, e o mais que tiver aí, e que sejam recebidos, porque há essa questão da inclusão através da morte sacrificial de Cristo na cruz, porque ele veio para morrer por todos, e isso se inclui a todos, então inclui a nós. E quando Jesus fala em Mateus capítulo 19, como o próprio pastor César já trouxe aqui a citação, né, do casamento, e ele também fala ali dos eunucos, né? Então eu acredito muito, sim, que a palavra eunuco está se associando àqueles que destoam do que é comum, ou seja, aquilo que seria diferente. Pastor César, como que se define casamento do ponto de vista cristão, do ponto de vista bíblico? Do jeito que a Bíblia fala. Quando ela diz que eu não sei se o Adão e a Eva eram tipo loiros, não sei o que lá, tal, ou morenos, não sei o que, e se um loiro, se ele é loiro, ela é morena, não sei o que. Então, obviamente, né, os biotipos não importam. Eu não saber como era o Adão e a Eva não me dá direito de duvidar que é um homem e uma mulher. Entende? Não dá para fazer teologia, Lana, no silêncio das Escrituras, no que a Bíblia não diz. Então, por exemplo, lá em Romanos capítulo 1, que você que citou primeiro, diz assim, no versículo 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Não tem nada a ver com paganismo. Deus está falando para toda a humanidade. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram o seu coração e insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança à imagem do homem corruptível. Essa imagem é o que, pastor? Eu vou concluir o texto. Mudaram a imagem do Deus... do Deus... incorruptível, em semelhança à imagem do homem corruptível. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações e à imundícia, para desonrarem em seus corpos entre si. Porque mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha no seu erro. Ele não está falando de nenhum tipo de religião pagã. Ele está dizendo o seguinte: você tirou a glória de Deus
e preferiu a glória sua. Ao invés da imagem de Deus que Deus fez, você preferiu buscar os seus próprios deleites. O texto é o texto, entendeu? Então, não tem essa história de que isso aí é um culto pagão e tal. Infelizmente, Deus, ele não aprova o relacionamento entre homem com homem, mulher com mulher. Quando eu digo infelizmente, porque eu sei que essa é a luta de muita gente. E eu entendo que é uma luta grande. Mas a nossa natureza é caída. Então, o nosso coração, Jesus Cristo disse, lá em Mateus, que no nosso coração está cheio de adultério, de mentira, de engodo, de assassinato e tudo mais. Então, eu não posso dar vazão à minha natureza e dizer assim, porque essa é a porta, Lana, essa é a porta que, se a igreja entender do jeito que você está querendo que a igreja entenda, vai abrir a porta para um monte de outras coisas que todo mundo vai ter que achar natural, e essa é a porta para... Eu não estou te acusando, por favor, estou dizendo que isso pode ser a porta lá na frente para relações sexuais, inclusive com crianças. Por quê? Porque eu senti. Não, eu sinto, é honesto o meu sentimento. Eu não quero discutir o sentimento. A questão é que a Bíblia condena a prática. Se a Bíblia condena a prática, tem duas saídas. Ou você se atém ao que a Bíblia diz, ou você abandona o que a Bíblia diz. Agora vamos para as perguntas dos ouvintes. Eu preciso ler o mesmo texto que ele leu, só um pedacinho, tá bom? Eu vou usar a nova tradução da linguagem de hoje, que usa homossexual passivo e ativo, tá bom? Vamos lá. Eles sabem quem Deus é, Romanos 1:21. Mas não lhe dão a glória que ele merece. E não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos. Que são eles. Se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas. Então, o senhor dizer para mim que nesse contexto não existe idolatria, o senhor está não, idolatria ele diz é autolatria, né? É autolatria, não é contexto pagão. Mas é um contexto pagão, porque Roma era uma cidade pagã. Vários templos pagãos, inclusive a religião que predominava era a adoração à deusa Diana. Eu vou para um áudio, tá bom? Pra gente ver as perguntas dos ouvintes. Vamos sentir esse termômetro aí de como estão os ouvintes. A direção ali tá dizendo, não, vamos continuar debatendo, vamos continuar discutindo, pode ser? Então vamos lá, pastora, vamos continuar aqui então. Deixa o áudio pra lá, vamos continuar aqui. Eu acho que já não dá mais tempo. Uma pergunta que eu quero fazer então, para vocês dois. Aí eu quero direcionar uma pergunta para você, pastora, direcionar uma pergunta especial para você, pastor. Então, vou começar com o pastor agora, porque eu comecei com todas as perguntas com você. Então, deixa eu conversar com o pastor aqui. A pergunta que eu queria fazer para ti: quais são os maiores desafios, pastor, de pastorear o coração de alguém que luta com impulsos homossexuais ou que sente que tem uma orientação homossexual? E aproveitar com essa pergunta você já pastoreou alguém nessas circunstâncias, nessa condição? Tá, essa pergunta vai ser a mesma para ela? Não. Ah, tá, mas se você quiser responder primeiro, fica à vontade, porque às vezes, acho que ela queria falar mais coisas, se você quiser, fica à vontade. A única coisa que eu quero ressaltar aqui é como é desesperador para quem faz parte da comunidade LGBTQIA+, ver que a igreja associa a homossexualidade com a pedofilia. Como eu já vi, por exemplo, pastores renomados dizerem que se liberar hoje o sexo entre iguais, vai ter que liberar o sexo com animais. Então são comparações esdrúxulas, principalmente que se eu pegar os índices de pedófilos que estão presos, a maioria, quer dizer, uma grande maioria são heterossexuais e não homossexuais. Então a gente precisa dar um norte nesse assunto, levando que a questão da homossexualidade não tem nada a ver com caráter. Assim como o fato de alguém ser hétero não significa que ele tenha um caráter ilibado. Da mesma forma como uma pessoa ser homossexual não significa que ela tenha um caráter desajustado. Eu concordo com isso, tá? Não tô dizendo que você ou coisa... Eu não aliei você à pedofilia, eu tive esse cuidado. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte... Eu acho que a associação, se eu entendi, César, a associação que ele fez foi a seguinte: se você relativizar esse termo, se você relativizar o casamento, ele não relativizou o termo casamento, que ele manteve essas premissas aqui. É uma relação monogâmica, indissolúvel dentro da comunidade da fé e heterossexual. Que era a minha vez aqui, então vamos lá. Qual que é o ponto do relacionamento sexual homossexual?
De fato, a Bíblia chama esse relacionamento de relacionamento antinatural. A Bíblia chama esse relacionamento de... É uma abominação, porque é contra a natureza. É só olhar. Se todo mundo for homossexual, acabou o mundo. Então é antinatural. Lá na Bíblia, em Levítico 18, o texto, na sequência, ele diz o seguinte: isso, você não vai deitar com homem como se fosse mulher, porque isso é uma abominação. E na sequência, e eu não estou usando isso, quem usou o contexto foi mais a Lana, mas na sequência, ele vai falar sobre um homem se deitar com um animal. Se é para usar contexto, ele tá, ou seja, ambos são relacionamentos antinaturais, entende? Então, infelizmente, a Bíblia condena o relacionamento sexual entre dois homens ou entre duas mulheres. Então, mas há espaço na graça de Deus para receber essas pessoas. Eu acho que a igreja tem que repensar a forma como lida, como fala, tem que ser muito bem-vindo na comunidade cristã, tem que dar bem-vindo a essas pessoas, mas ela tem que buscar que em Deus, lá no começo eu disse, Deus não te aceita como você é. Se ele te aceitasse como você é, não precisava de igreja, precisava de salvação. Ele me aceita como eu sou, porque tá bom, eu tô salvo. Mas não, isso é para todos os pecadores, inclusive para os homossexuais. Então ele precisa agora se enquadrar na doutrina bíblica. Agora a questão pastoral, pastor. Como que pode receber da melhor forma possível. Já tive experiência de pastorear. Eu sou pastor há 20 e poucos anos, então imagina. Já tive experiência de pastorear pessoas assim. Ganhei alguns, perdi outros. Como acho que todos os pastores. Acho que você é pastora. Você perdeu gente, ganhou gente. Tem a pandemia aí, tem gente que foi e não voltou mais. Tá? Funciona assim. E isso pra mim funciona pra heterossexual e pra homossexual. Eu queria falar só uma coisinha, bem rapidinho, porque eu sei que... 2 minutos para encerrar, senão você vai... 2 minutos. Vou perder a chance de fazer uma pergunta. 2 minutos. Eu sei que essa situação, essa questão é uma questão muito polêmica. Eu não duvido. Eu não duvido que a igreja esteja buscando compreender para incluir. Só que nesse processo a gente tem perdido vidas. E nós precisamos sim fazer uma releitura das Sagradas Escrituras, como essa mesma releitura foi feita acerca de outras questões. Se eu vou usar o que o pastor César falou aqui, que o que os apóstolos falaram, eles falam também com em nome de Cristo. Paulo, ele fala da escravidão. Então, se eu for levar em conta o que Paulo fala da escravidão, eu vou ter que manter a escravidão como um conceito social. Então, eu preciso realmente fazer uma releitura das Escrituras como um todo, pastor. E eu não estou aqui num lugar de alguém que é homossexual, defendendo os homossexuais. Eu estou aqui no lugar de uma alma que entende, não com uma resposta somente provinda das Sagradas Escrituras, que é a minha base de fé e prática. Minha base de fé e prática. Os 4 anos que eu vivi em conflitos e todos esses anos pastoreando pessoas que chegam ali desesperadas, que inclusive de cada 5 pessoas que se suicidam hoje, 3 são homossexuais dentro dentro da realidade da igreja. Então, assim, a gente está falando de uma questão que vai além de uma exegese, além de uma hermenêutica, fala de eternidade. Nós precisamos ser movidos por compaixão, movidos por misericórdia. Se a gente usar esse critério que a gente está usando para falar da homossexualidade dentro do contexto da Bíblia, nós vamos ter que usar esse critério para falar de outros N contextos e mudar a igreja acerca de N questões. Agora eu preciso fazer uma pergunta. Faça, por favor. Você ficou muito conhecida no meio evangélico depois da sua conversão. Seu testemunho de conversão, um testemunho maravilhoso, sim, né? Que envolve inúmeras questões. E aí você, nesse testemunho que você sempre compartilhou, você mencionava o fato de você se perceber liberta. Eu não vi você usar esse termo curada, não sei se você usava esse termo também, mas você se apresentava ser liberta de questões como as drogas, o álcool, o próprio tráfico, né? E a questão da homossexualidade. Então você enfatizava bastante isso, seu testemunho era bastante relevante, bastante pertinente, justamente por causa dessas questões, né? Não só da homossexualidade. Mas a pergunta que eu tenho para fazer para você estava enganada nessa época? Você estava enganada? Eu estava tentando desesperadamente. Tá. Porque eu aprendi que a minha sexualidade me levaria para o inferno. E eu amo a Deus e eu não quero ir para o inferno. Então, se aquilo me condicionava a uma eternidade longe de Deus, eu estava disposta a mudar. Fosse o que fosse preciso fazer, inclusive me casar.
E quando Paulo fala, inclusive, da questão antinatural, é aquela questão de você se deitar com um homem é antinatural para você. Você se deitar com um homem é antinatural para você. Eu me deitar com um homem é antinatural para mim. Então, eu buscava desesperadamente por uma mudança. Jesus fala que o que contamina não é o que entra, é o que sai, né? Então, eu buscava, através das palavras, determinar uma cura para minha vida. E Jesus mudou. Me tirou das drogas, me tirou do alcoolismo. Não foi do tráfico, literalmente, mas no sentido de subir e descer morro para comprar drogas. Jesus mudou a minha vida, o que podia ser mudado. Agora, gente, olha, o tempo passou voando, os ouvintes e internautas perceberam isso e a gente percebeu aqui também mais do que ninguém. Então a gente vai ter um bônus, vai ter bônus track hoje, tá bom? A gente vai encerrar o programa aqui no Dial, na rádio de vocês. A gente vai encerrar, mas a gente vai continuar mais meia hora de conversa, de debate, de bate-papo aqui para os canais virtuais, YouTube e Facebook, certo? Então, YouTube e Facebook a gente vai continuar batendo um papo. Para quem está acompanhando pela rádio e não consegue acessar agora, pode acessar depois para assistir. Eu quero agradecer aqui, me despedir no ar de vocês dois, pastor César Cavalcante, pastora Lana Holder, e aí a gente vai seguir no debate nos canais sociais, tudo bem? Tudo então bem. Vamos lá, gente, sigam aí. Agora eu tô me ouvindo. É isso aí, gente. A gente vai continuar essa conversa. Hoje foi excepcional. Hoje é um debate especial e foi tão especial que a gente vai ter uma esticadinha aí. 30 minutos batendo um papo. A pastora Lana Holder conseguiu adiar um compromisso dela aí. Eu espero que tenha conseguido. Alguém vai ter que esperar meia horinha a mais. E o pastor César também se voluntariou para estar aí mais meia hora pra gente continuar conversando. Meia hora, mas o que passadiça é de procedência maligna. Eu tenho compromisso também. Então vamos continuar conversando. Agora a gente vai poder lidar com as perguntas dos ouvintes, certo? Agora a gente consegue lidar com as perguntas dos ouvintes. Exatamente. Consegue colocar um áudio aí? Vamos lá? Bom dia para todos os debates. Meu nome é Jael, sou da Vila Medeiros. Minha pergunta é a seguinte: se Deus não condena, como haveria humanidade se houvesse só homem ou houvesse só mulher? Se Deus não condena. Vai que essa daí tá pergunta fácil. Boa, gente. né? Essa pergunta foi Deus fácil. não condena porque Deus é um Deus de diversidades, de pluralidade. Deus criou o homem e a mulher, Deus criou dentre os homens e as mulheres seres com diversidade de orientação sexual. Deus criou o hétero, Deus criou o gay, Deus criou o bissexual. Lembrando, abrindo um parênteses aqui gigantesco para ninguém achar que a gente está promovendo a imoralidade, que o fato de alguém ser bissexual não significa que ele pode ficar com duas pessoas ao mesmo tempo. Ele vai ter que escolher uma das duas. Ele vai ter que parar de ser bi. Não, ele vai ter que escolher uma das duas pessoas para construir uma vida e uma família. Então, nesse momento ele parou de ser bi. Não para, porque ele é bissexual. Então ele consegue ter relações tanto ele com vai o ter homem que, quanto com a Então, mulher. ele vai ter que deixar de ser bi na conduta, certo? Por exemplo, você se casou com a primeira mulher com quem você se apaixonou? Então. Certamente que não. Então você escolheu alguém um dia. Então é normal, entendeu? Então, mas a partir desse momento que ele escolheu... Ele escolheu alguém, ele não é bígamo, então, ele é de qualquer forma você vai ter que renunciar, como ele mencionou aqui, você vai ter que deixar de ser bi. Pelo menos na conduta você vai ter que deixar de ser bi, certo? Você só vai a partir poder... do momento que você casa, você tem que deixar de ser tudo. Você tem que ser só pra aquela pessoa com quem você se Não casou. vou dizer que você morreu, que é muito radical, Exato. né? Eu posso ser lésbica, mas eu sou casada. Então... Pastor, como que responde a essa pergunta dele? Eu vejo que realmente o assunto é bem complexo. Eu vejo sinceridade na fala da Lana. Infelizmente, a sinceridade não salva. Quem salva é Jesus Cristo, na Bíblia. Uma pessoa sincera e enganada, Lana, está sinceramente enganada. E o texto das Escrituras é claro por demais. Por demais. O problema é se não tivesse esses textos no Novo Testamento, porque no Antigo Testamento é uma norma, pode ser só para Israel, tem várias coisas que são leis no Antigo Testamento, mas que não chegaram para o Novo Testamento, entende? Mas a partir do momento que tem um apóstolo de Cristo, ordenado por Cristo, dizendo que aquilo não pode ser feito, então nós somos... Por exemplo, eu gosto de comer, gostava, né, quando eu não era crente, de comer chouriço, por carne feita com sangue. Eu posso comer carne com sangue? Não. Por quê? Porque lá em Atos, capítulo 15, diz assim, diz assim, ó, então pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor mais nenhum cargo além desses. Não sei o que, carne com sangue.
Aí eu falei assim, meu Deus, então o que eu faço? Então eu não como mais chouriço. Então a gente deve considerar que se o que está escrito na lei e foi reiterado pelos apóstolos deve ser mantido como ordem. Como ordem. Ok. E a escravidão? Mostra uma escravidão, uma ordem de escravidão. Não, Paulo fala sobre uma ordem. Questão da escravidão. Não mostra qual é a ordem. Vós, servos, sede obedientes aos seus senhores. Tem outros textos agora que eu obviamente não vou lembrar de cabeça, mas um desses, por exemplo. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender que quando a gente fala da escravidão, a gente tem na nossa cabeça a nossa experiência brasileira. E a experiência escravagista brasileira foi uma das piores e mais cruéis do mundo. Qualquer escravidão é cruel, né, pastor? Então, é que depende do que você entende como a palavra escravidão. Por exemplo, lá em Êxodo, quando fala do escravo, o escravo ele é assalariado, ele tinha que ser digno, ele tinha que receber abono, ele tinha que receber percentual não podia sofrer violência em cima do que o patrão ganhava. Então, quando a palavra em português é escravo, mas não coaduna com a palavra escravidão que a gente tem setada na nossa cabeça. Então, quando o homem tem uma dívida, ele tem uma filha, de acordo com o Êxodo também, ele pode vender a filha para pagar. Aonde está essa ordem no Novo Testamento? Não, volta lá de novo no que eu falei, da escravidão, pastor. Então, da escravidão. Então, a fala da escravidão, de novo, se tem uma ordem de um apóstolo no Novo Testamento para a igreja, é norma para a igreja. Agora, a gente tem que entender o que é escravidão. Lá, na própria lei lá, não é a escravidão que a gente tem de experiência aqui no Brasil. O senhor sabe que eu concordo 100% com o senhor? Isso é bom. E o importante aqui é que eu digo isso com propriedade de que é bom que o senhor faça essa defesa em questão da escravidão. Da mesma forma que eu faço essa defesa não em questão estou defendendo a escravidão. Não, no sentido do que o senhor disse, exatamente. Né? Então, da mesma forma como eu também faço a minha defesa na questão da interpretação acerca da questão da homossexualidade que a igreja usa para condenar os homossexuais. O que a Bíblia condena, a palavra sodomita, ela foi relacionada aos homossexuais a partir de 1000 anos depois de Cristo, através de São Tomás de Aquino. Antes disso, ela não era um termo relevante para os homossexuais. Ela era um termo usado somente para denotar imoralidade. Fosse de um homem homossexual, fosse de um homem heterossexual. Então, essa palavra passa a ser associada ao homossexual através da teologia provinda de São Tomás de Aquino. Então, assim, a gente precisa entender que a Bíblia passa por toda uma interpretação que vem dentro de um contexto religioso de milhares de anos. A gente precisa entender tudo o que vem nesse pacote, que é uma série de questões. Somente no século XIV, no século XV, a mulher é considerada um ser com alma, porque antes ela era considerada sem alma. Não pela teologia cristã, tá? E sem validade. Não pela teologia cristã. Mas da mesma forma. E nem pelo texto sagrado. É porque vocês estão usando a teologia cristã para falar dessa questão relacionada aos homossexuais. E eu estou trazendo a questão da teologia inclusiva. Não, mas Tomás de Aquino é teologia cristã. Sim. Então vamos lá. Se eu te apresentar um texto mais antigo do que o ano 1000, Tomás de Aquino acho que é 1200, não é? 1100 e pouco. 1100 e pouquinho, aham. Se eu te apresentar um texto onde sodomia é junto com pecado de homossexualismo, tá bom pra você? Homossexualidade, tá bom pra você? Pastor, a partir do momento que eu entendo que a palavra sodomita, ela foi utilizada para fazer menção a atos homossexuais, para mim não tá bom. Porque para mim a palavra sodomia... Então o que você faz com o texto de Judas? A palavra... Ali fala de ir após a carne, você tá falando dos anjos. Não, lê o texto. Né? Sim, eu leio, eu conheço o texto. Eu posso ver na sua? Porque Pode, essa minha versão ela é da década de 40. Sim, eu podia ter trazido uma Bíblia mais moderna. Eu quero aproveitar, já que vocês estão mencionando o termo sodomita, houve uma interpretação errada. Qual foi o pecado de Sodoma? Nossa, essa pergunta é boa, hein? Peraí, deixa eu só ler então o que eu... Vamos aproveitar Judas para discutir isso. O que eu falei aqui, que é o seguinte, ó. Versículo... Eu acho que ela conhece o texto, né? Lembre-se dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados a correntes eternas. Que versão é essa aqui? É a nova linguagem certo. De hoje. Eles estão amarrados em correntes eternas, embaixo na escuridão, onde Deus os está entregando para o juízo daquele grande dia, que serão condenados. Lembrem-se dos moradores de Sodoma e Gomorra e das cidades circunvizinhas. Sodoma está aqui no meio. Okay. Que agiram como aqueles e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Dizer que quem aliou a sodomia, o pecado de Sodoma,
ao pecado de homossexualismo foi Tomás de Aquino. Homossexualidade. Desculpa de novo. A prática homossexual, tudo bem. A prática homossexual, dizer que foi o Tomás de Aquino no século XII, então faltou ler esse texto, porque o texto diz que o pecado de Sodoma e cometeram imoralidades sexuais e sofrem, enfim, tal. Na Bíblia, o texto grego fala sobre também a questão homossexual e antinatural, né? A ideia é essa. Então, isso já desclassifica a ideia de que quem inventou essa história foi o Tomás de Aquino. Aí a gente porque esse texto é do primeiro século. Eu não sei o senhor, mas eu tenho muita humildade em dizer que eu pouco tenho essa profundidade, né, de grego e de hebraico. E aí eu tenho que recorrer a quem realmente entende do assunto. Eu estou diante aqui de alguém que tem um... Não, em grego não é muito minha área, né? Mas tudo bem. E aí eu vou sempre recorrer a teólogos que vão me dar essas respostas, tá? E aqui tá dizendo que o real significado, de acordo com a Bíblia de Jerusalém, que foi a Bíblia que eu já citei aqui hoje, essa questão indo após outra carne, tá falando no sentido referente a seres de natureza semelhante, que é na ocasião de Gênesis 6, quando diz que os homens se casaram, que as mulheres se casaram com os filhos dos homens, que no caso ali estava falando dos anjos ou dos filhos de Deus, se uniram aos filhos dos homens. Essa interpretação também pode fazer, de acordo com a Bíblia de Jerusalém, tá? Não estou usando as minhas palavras aqui. A interpretação também pode fazer referência às práticas pagãs, como ritos orgiásticos e o bestialismo. Então, dentro dessas questões, a gente vai sempre esbarrar, pastor César. Tomando como base a Bíblia de Jerusalém, lembra que um tempo atrás eu falei da palavra rapax legomena, que é uma palavra que aparece só um texto, uma vez na Bíblia? Pois é, Judas é um caso desse. Então, toda vez que aparece um caso de rapax numa tradução bíblica, é um caso muito difícil de resolver. Porque imagina que aparece uma palavra que só aparece ali. Então como que a gente faz? Você precisa ir para outros uma textos. boa exegese. Você pega a mesma palavra e fala, vamos ver essa palavra empregada em outros textos para buscar o sentido real da palavra. E a palavra ali, que aparece o caso de rapax, é o versículo 5. A palavra grega oiketerium. Então, o versículo 5, eu não estou lendo Judas, que eu estava lendo na Bíblia dela, mas eu vou tentar pegar aqui. Em Judas, capítulo 1, versículo 5, ele diz o seguinte... peraí, mais um minutinho, nada nessa mão, aqui, versículo 6, desculpa, eu falei 5, mas é o 6. E aos anjos que não guardaram o seu, aí aparece a palavra oiketerium, do grego. Algumas versões vão dizer estado original, a sua acho que fala habitação, veja que tem diferença de habitação para estado original. O que é oiketerium no dicionário? Parece que, levando em conta, e ela tá certa, quando cita Gênesis 6, ali os anjos, eles deixaram a sua natureza angelical e se inflamaram com mulheres. Então são naturezas diferentes. Anjo com mulheres. É um problema isso. Entende? Aí no próximo versículo fala assim, ó, assim como Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido igual aqueles anjos, e o que os anjos fizeram? Levando em consideração a própria Bíblia que ela citou, Jerusalém. Antinatural. O caminho antinatural, o sexo entre duas naturezas que não eram compatíveis do ponto de vista de Deus. Aí ele diz o seguinte, assim como Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, havendo-se entregado à prostituição como aqueles anjos, seguindo após outra carne. O outra carne é o sarque heteros, né? Uma carne diferente daquela, no contexto sexual. Mas eu estou citando esse texto, a gente pode até ficar fazendo exegese aqui, mas a questão é, não foi Tomás de Aquino, não foi no século XII, que começou a ter o link entre sodomia e pecado sexual. Não foi. Não foi. Está na Bíblia esse link. Esse link está na Bíblia no Antigo Testamento. Esse link está na Bíblia no Novo Testamento. Tomás de Aquino apenas é um dos que citou, mas muito antes de Tomás de Aquino, Ana, se você quiser depois dar uma estudada, muito antes de Tomás de Aquino, os pais da igreja sempre associaram sodomia com pecado sexual. Imoralidade. Imoralidade não sexual. Homossexualidade. Diferente. Imoralidade sexual, homossexual também. Quando a gente usa essa fala, pastor, a gente está dizendo que a imoralidade é algo somente inerente ao homossexual.
Como se o heterossexual não pudesse Então, ser por favor, imoral. não estou usando isso. Então, mas é isso que eu estou dizendo. Não estou usando isso. Essa é a interpretação que A se dá. imoralidade Foi também é essa homossexualismo compreensão que também, São Tomás mas é deu, muito entendeu? mais. Como se a imoralidade fosse algo inerente do homossexual. Quando o senhor fala sobre a homossexualidade vista na Bíblia como algo abominável, eu queria te fazer uma pergunta. Qual é o pecado evidente que levou o povo de Israel, o povo de Judá para o cativeiro? Qual é o pecado, a base do pecado? O cativeiro babilônico? Sim. Idolatria. Idolatria, ok. Então vamos lá. Ezequiel capítulo 16, tá? Versículo 48. Jerusalém, juro pela minha vida, diz o Senhor, que a sua irmã Sodoma e os povoados que ficaram ao seu redor nunca pecaram tanto quanto você e os seus povoados. Sodoma e suas filhas eram orgulhosas, porque tinha muita comida e viviam no conforto sem fazer nada. Porém, não cuidaram dos pobres e dos necessitados. O profeta Ezequiel está dizendo que o pecado de Sodoma e Gomorra não foi a homossexualidade, como se diz. Está dizendo que o pior pecado foi o pecado de Jerusalém, pior do que o pecado de Sodoma e Gomorra. Porque o pecado de Sodoma e Gomorra, segundo o profeta Ezequiel, foi a fartura de pão, a fartura de tudo que tinham sem... Foi a injustiça social. A injustiça social. A condenação dos Exatamente. profetas no Antigo A Testamento, ela injustiça sempre social. se dá com base nessa tríade. A injustiça, a idolatria e a imoralidade. Exato. E como o pastor César menciona, a imoralidade também abrange a questão da relação homossexual. Bom texto. Posso comentar? Pode. Eu queria te fazer uma outra pergunta. Depois... Então, Anota aí pra você não esquecer. uma é Ezequiel 16. Anota aí pra você não esquecer. É 16 o quê? É 16, a partir do 48. Vai. Quando o senhor fala antinatural, eu queria fazer uma pergunta. Deus age de forma antinatural? Deus é o único ser livre, ele faz o que ele quiser, Lana. Parafisem, no grego, né? Deus age Deus de faz forma... o que ele quiser. Sim, Deus age de forma antinatural? Age. Esse antinatural que a gente está se referindo, enfatizando tanto aqui, fala exatamente da questão da natureza do ser. Pastor, desesperadamente buscando a tal cura gay e a tal libertação gay, eu me casei com um homem. Eu tive 2 filhos, perdi o primeiro filho com aborto natural, tive um segundo filho, buscando desesperadamente essa cura ou essa tal libertação, me submetendo a uma relação heterossexual por acreditar que me impor aquilo mudaria a minha natureza, porque a minha natureza deveria ser heterossexual. Uhum. Então, assim, o que nós precisamos fazer, e aqui eu tô falando, não é como uma pastora, é como uma alma. Como uma alma que recebe ali na igreja todos os dias pessoas desesperadas. Você acha honesto você falar isso que você está falando? Por exemplo. Em que sentido? Vou te explicar. Você acha honesto você dizer assim, ó, eu desesperadamente, eu tô te entendendo como alma, tá? Sim. Eu desesperadamente, buscando uma cura gay, me submeti a um casamento. Você foi obrigado a casar, Lana? Alguém pôs uma arma na sua cabeça? Alguém falou pra você assim? Vou concluir a pergunta. Alguém falou assim, ó, só tem um jeito de você se libertar. É casando. É tendo um relacionamento sexual. É transando com um homem. É gerando filho. Alguém te falou. Porque se alguém falou isso pra você, esse cara estragou a tua vida. Ele é herege. Quem te obrigou a fazer isso? Porque se você foi obrigado, então eu mesma. Então livre, vamos lá. vontade. Então não é honesto da sua parte. É honesto, desculpa sim, a pastor. sinceridade. Você disse assim, eu fui submetida. Não, você não foi submetida. Você quis. Às vezes você entendeu, lá no começo da sua vida cristã, você entendeu que falou, não, peraí. Então como eu passo um homem ou uma mulher na rua, eu olho pra mulher. E eu sou crente agora. Então eu não posso olhar pra mulher. Então, beleza, então eu vou lá casar com um cara, porque eu acho... Então você depositou sua esperança no casamento. Eu não acho honesto você falar assim, eu fui submetida, porque aí você é vítima. O senhor sabia que existem milhares de pessoas hoje que são submetidas a testes para cura do câncer com tratamentos que ainda não foram aprovados? Sabe o que elas estão fazendo? Agindo de forma desesperada. Eu estou fazendo uma analogia. Eu concordo com o seu desespero. Eu só acho que não é honesto você dizer que você foi submetida. Não, porque aí é um vitimismo, eu não tô entendeu? dizendo, não, uma coisa que eu não sou é vítima, então, né? você quis casar, você sonhou com o casamento, uso do vitimismo. você lá atrás. Não, eu nunca sonhei com casamento. Eu sonhei com Deus. Eu sonhei em ser aceita por Deus. Concordo. Entendeu? Então foi isso que a igreja me ensinou. Então, quando a igreja Mas não te obrigou, né? Não, jamais. Isso, jamais, exatamente. com certeza, jamais. Pastor César, o que você acha que um cristão
com orientação ou com impulso homossexual pode esperar de Deus e da igreja? Graça. Graça sobre graça o tempo todo. Porque ela esperava, e talvez pelo ambiente, nesse sentido ela se sente induzida a acreditar de maneira errada, ou compreender de maneira errada. Ela esperava que essa orientação, ou que esse impulso dela fosse extirpado, que ela fosse desnaturalizada nesse sentido, fosse extirpado, e procurou os caminhos dela. Essa é uma expectativa realista de uma pessoa que se converte? Pode acontecer. Pode acontecer, cara. mas... Vamos lá, deixa eu responder a sua pergunta claramente. Existem pessoas que tiveram experiência, vivência homossexual. A Lana deve saber mais do que eu sobre isso, porque ela viveu isso. Você lembra, você foi uma das principais pregadoras do Brasil, cara. Você inspirou milhares de mulheres a pregar. Uhum. E eu acho que isso ninguém tira de você, foi muito legal. Agora, naquela época, eu não sei se você lembra do Joide. Você lembra do Joide? Sim. Lembra? Então, casos como o Joide faleceu, né, infelizmente. O Joide, ele foi um travesti, morou na Europa, não sei o que lá, tal. Cara, conhecia a esposa, os filhos, tal. Houve transformação. Casos como esse, ela deve conhecer mais do que eu, existem. Então, eu não posso dizer que não existe. Agora, eu reconheço que a luta na área da sexualidade deve ser terrível. Entendeu? Não é fácil. E o que o homossexual que quer buscar a Deus espera, já que esses textos que a gente está citando, condena aquela prática. Mas não é só essa prática. A Bíblia condena muitas coisas da nossa natureza. Muitas coisas da nuance natural do homem. Nós somos seres caídos. Então, eu vou ter tendências e vontades e desejos que não são permitidos para a Bíblia. Que nessa nova dieta, no cristianismo, esse prato não serve para mim. Então eu tenho que entender, buscar em Deus. E eu acho que é uma luta terrível, difícil pra caramba. A mesma coisa de outras pessoas que vêm de outros tipos de tendências. Na área sexual, em outro tipo de área. Agora, o que ele tem que esperar? Esperar em Deus, crer em Deus, servir. E não aconselho que faça o que a Lana fez. Eu acho que ela mesma não aconselha. Se você tá achando que a esperança da sua sexualidade é uma cura, esquece. Se você tá achando que a esperança da sua sexualidade é um casamento, esquece. Você vai estragar a sua vida e vai estragar a vida do cara ou da menina que você casar. Na realidade, o Joide e tantos outros, pra mim, é só um exemplo de sublimação. Você não pode mudar a natureza de uma pessoa. Mas será? Você não tá Você sublima, é diferente. Será que você não tá projetando sobre ele uma experiência que foi sua? Sublimar é o que eu fiz, por exemplo, durante quase 8 anos. Eu me converto ao evangelho e sublimo a minha sexualidade. Eu não a pratico. Então tudo aquilo que você falava era mentira? Não era mentira, era uma vontade de viver aquilo. Mas era verdade ou era mentira? Era verdade porque eu não estava praticando. Então, se era verdade lá... Mas não era verdade no sentido de eu ser então, mudada. Entenda comigo, filosoficamente. Se era verdade lá, então é mentira aqui. O que você está falando. Ou é verdade aqui, então era mentira lá. Porque se você fala uma coisa que eu não sei quantos anos faz, mas não quero aqui denotar as idades. Mas se há 20 anos atrás você falava X e agora você fala não é X, é Y, ou era mentira lá, ou é mentira pastor, aqui. Nós vamos ter outro problema com Paulo, porque Paulo defendia a lei a ponto de matar os cristãos. E teve um momento que Paulo encontrou com Deus e Paulo diz o seguinte: quando Deus me deu uma visão, não consultei nem carne nem sangue, mas fui fiel à visão. O que isso tem a ver com o assunto? Paulo perseguia os cristãos e os matava. Mas ele não era cristão. Mas pastor, lá você era. Ele defendia a lei, é isso que eu estou dizendo. Então, beleza. Então você começou a ser cristã agora? Aí houve uma mudança radical de conduta no caso dele, né? Mudança de visão, é isso que eu estou dizendo. Cristã eu sou desde o dia 12 de dezembro de 1995, quando eu me converti. Agora, o fato de hoje eu ter uma visão sobre a minha orientação sexual diferente do que eu tinha antes... Não, tá tudo bem. Tá tudo bem, só que então você tem que assumir o risco, porque o boleto chega. Qual que é o boleto? Tá bom, o que você falava lá tá certo? Ou o que você fala agora tá certo? Porque você falava coisas diferentes. O que você falava em 90 e poucos que você falou, não é o que você tá falando agora. Então, ou é mentira aqui, ou era mentira lá. É que você ficou... Lana, pastora, acho que você ficou com dó de falar que você estava enganada. Porque as 2 vezes que eu perguntei pra você se você estava enganada, você falou, não, eu acreditava desesperadamente. Isso. Mas se eu acredito desesperadamente, ou por causa de pressão do grupo, ou por causa de um anseio, de uma expectativa meu, não deixa de ser um engano, né? A melhor pessoa pra falar sobre isso sou eu mesma, claro. Tá bom? Então vamos lá. Vocês falam dentro de uma perspectiva externa. Eu falo dentro de uma perspectiva
interna, ok? Então, tudo que eu fiz, não foi só o casamento. Foi cura interior, foi libertação, foram longos processos de jejum, foram subidas ao monte. Ministério foi chamado. Ministério não tem nada a ver com a minha sexualidade, né? Então, assim, quando eu venho a um casamento, vivo a maternidade, tudo isso eu vivo nessa busca, como tantas outras situações pelas quais eu me predispus a fazer, não fui obrigada a nada. Eu me predispus porque eu cresci dentro de um contexto onde eu fui ensinada que o fato de eu ser quem eu era ia me levar ao inferno. Uhum. Eu amo a Deus e não quero ir ao inferno. Então faria tudo o que fosse necessário para mudar, como fiz. Naquele contexto era a minha verdade. Ok? No grego, quando a gente pega lá João capítulo 1, versículo 1, quando João fala do verbo, essa palavra verbo está lá, davar. Davar fala de verdade e realidade. Naquela época, era a minha verdade, a minha realidade. Era a minha realidade. Hoje, a minha verdade e a minha realidade é compreender que eu nasci assim e eu louvo a Deus por nascer assim. Mesmo porque eu entendo que hoje o meu chamado é uma voz para alcançar tantos outros iguais a mim que acreditam que não são amados e aceitos por Deus. Então, o que eu quero trazer aqui hoje é, a minha verdade hoje é essa. Eu mudei de ideia, mudei como Paulo mudei como Pedro mudou quando vi um lençol descendo e Deus dizendo para ele, come, mata e come. Não porque é impuro. Você não vai dizer que é impuro aquilo que eu santifiquei. Então mudei de ideia como Pedro mudou, mudei de ideia como Paulo mudou. Então com essa resposta você está anulando aquele que está lá atrás. Não, pastor, mas aquilo lá atrás foi lá atrás, como foi lá atrás com Pedro, então, como mas foi nós lá atrás não com estamos Paulo. Lá atrás, nós estamos em 2021, chegando agora, então 2021, 30 minutos. Já vou terminar. Caramba, de novo já chegou. Atos 15, conselho em Jerusalém. E aí? Para ser aceito tem que ser circuncidado ou não? A igreja toma uma decisão, gente. Era uma questão de lei, mas vem uma mudança. A igreja sempre vai precisar passar por mudança. E uma coisa que vocês, nem ninguém vão poder impedir. Deus está promovendo uma nova reforma. E essa reforma vai vir, quer vocês queiram. Quando eu falo vocês, eu não falo afrontando, tá? Eu falo no sentido que a igreja queira, que ela não queira. Porque assim como aconteceu a reforma protestante, está acontecendo uma nova reforma hoje. E essa reforma, sabe por quê? Quando Deus chamou a mim e a Rosana, ele foi enfático em falar conosco, dizendo assim, estou levantando vocês para fazer a última colheita antes do arrebatamento. Sabe o que Deus disse? Eu vou buscar a igreja e não aceito que vocês fiquem de fora. Então nós assumimos essa responsabilidade. Todos os dias estamos debaixo, sim, de opressões, de xingamentos, de maldições. E eu lamento muito por esse evangelho que, ao invés de promover o amor, promover essa graça de aceitação a todos, rechaça, exclui. Sabe qual é a nossa maior dificuldade hoje, pastor Léo? Pastor César? É evangelizar um gay no meio da rua. Primeiro a gente tem que, na hora de evangelizar ele, dizer que a gente é gay, para ele então aceitar ser evangelizado. Porque eles estão tendo repúdio pelo evangelho. Porque a linguagem que é pregada é uma linguagem de violência, é uma linguagem de exclusão, de marginalização. Então, nós assumimos um lugar que eu estou disposta a morrer nele, se for necessário, para que outras pessoas sejam alcançadas e milhares de vidas sejam salvas. A minha primeira fala, Léo, eu vou voltar nela lá atrás, né? Lana, você se sentiu, da minha parte... Não, pastor, jamais, de forma alguma. Algum discurso de violência ou coisa do gênero? Jamais. Porque... Inclusive, quero dizer que gostei muito do senhor pessoalmente. Então, a questão é a seguinte, cara. O cristão verdadeiro, ele vai enxergar um homossexual como uma alma, como qualquer outra. Vindo do pecado como qualquer outra. Como todo mundo. Deus, ele não aceita a gente como a gente é. Gente, isso é evangelho. Isso é evangelho. Concordo. Entendeu? Mas ele recebe todo mundo do jeito que tiver. Ele Então, não aceita a gente como a gente é. Mas ele recebe. Mas recebe. Ele recebe aceitou você. a sua sexualidade? Nesse caso, a minha sexualidade não estava contra a vontade de Deus. Então, pra mim, a minha luta foi ser monogâmico. A minha luta foi... Ou seja, a sexualidade dele também não foi absorvida integralmente no pacote, né? Ele teve que renunciar Jesus alguma falou coisa. Lana, Jesus não é falou a sexualidade, Lana, é o caráter, o ser humano como um todo. Não, então, mas o que você chama de caráter... Por exemplo, você acabou de defender o bissexual. Então o bissexual... E aí você viu que você ficou sem resposta? Não. Porque o bissexual... Não. Qual o momento? Então vamos lá, vou te lembrar então. O bissexual tá aqui o João.
ele gosta de fazer sexo com homens e gosta de fazer sexo com mulheres, no plural. Aí esse cara conhece a fé. Sim. Na minha opinião, na minha visão da Bíblia, esse cara tem que abandonar essa questão. Ele vai viver sexualmente assexuado? Não. Ele vai casar com uma mulher e acabou. Aí, a vida dele é a vida monogâmica. Já que ele é um bissexual e não tem repulsa pelo sexo oposto. Você também defendeu que esse cara tem que ser monogâmico. Mas você defendeu assim. Então, vou te chegar lá. Você defendeu que o João também tem que ser monogâmico. Só que você diz assim, no seu caso, ele tem que escolher um homem ou uma mulher e ficar com ele até o fim da vida. Sim. Aí eu disse, nesse momento ele parou de ser bissexual. Aí não você parou, disse, não, ele fez uma escolha. Não, então ele parou. Não, ainda dei um exemplo. Vocês, antes de se casarem com a esposa de vocês se apaixonaram por outras mulheres, mas vocês fizeram uma escolha. Nesse momento, e a vocês escolha foi ficar só com essa. Então acabou. A escolha de João foi ficar só com esse ou com essa. Então acabou. Ele parou de ser bissexual aí. Mas fez uma escolha, pastor. Exato, mas acabou. Aí tá dentro de uma questão de caráter. Entendeu? Literalmente, porque, por exemplo, o fato de eu ser homossexual não significa que eu não tenha desejo por outras pessoas, por outras mulheres. Mas eu fiz uma escolha. E a minha escolha é a minha esposa. Quase 20 anos de história. Ou seja, tem renúncia aí então, também. Então tem renúncia também, agora, gente, eu acho que ela apresentou bastante bem a perspectiva tanto da comunidade LGBT cristã, QIA+. Eu nunca consigo me atualizar o suficiente em relação a isso. Quando você tá acostumando com uma, mas cabe, pastor César, aí eu vou perguntar para você, a gente tem que encerrar, né? Então eu vou perguntar para você, cabe em algum momento, que eu quero ver essa perspectiva da igreja que ela chamou de clássica, de fundamentalista e tudo mais, né? Na perspectiva dessa igreja, pastor, cabe um meia-culpa no modo como muitos gays foram tratados ou foram empurrados para um casamento ou para um processo de exorcismo, alguma coisa assim. Cabe alguma meia-culpa da igreja? Uma recondução desse processo? No caso da Lana, e é um caso bem legal, porque ela é uma pessoa conhecida no Brasil inteiro e fora. Ela mesma disse que ela não foi obrigada a casar. Sim, mas a gente sabe que há muitos contextos que são empurrados, então, ou não? Eu não sei, aí eu tenho que ser onipresente. Aí eu tenho que saber tudo. Então, os casos que eu acompanhei, que eu vi, igual a ela, eu já vi outros casos. De homem que casou com mulher, por exemplo, que é mais frequente, tá, Lana? Eu acho que você também vê isso. De homem que casou com mulher, transou com mulher, teve filho, e não sei o que lá, e voltou a ser gay. Tem muito caso Ele nunca assim. deixou de ser, pastor. Então, tem muito caso assim. Ele só tentou. Então, tem muito caso desse jeito. Quando ela diz que Deus não liberta, a pessoa não muda a sua sexualidade, você está limitando Deus. Porque eu creio que isso pode acontecer por um milagre de Deus. Por um milagre de Deus. Sozinho é verdade, sozinho você não dá conta mesmo. Pastor, eu creio que Deus pode transformar o senhor numa mulher. Então, Deus deixa eu só qualquer coisa. Deixa eu só concluir. Então, ele pode fazer qualquer coisa, inclusive mudar a sua sexualidade. Sim, e então, mudar a do senhor também da mesma forma. Pode, ele pode. Ele pode qualquer coisa. Então, se ele pode, é nesse quesito que no caso, no assunto aqui, o homossexual deve se apegar. É nesse quesito que ele deve se apegar. Não adianta você casar se você não tá... Se você não sente desejo heterossexual, você vai estragar a sua vida e a vida do cara ou da mulher que você casar. Então, eu acredito... Como cabe uma meia-culpa? Bom, eu nunca destratei um homossexual na minha vida. Eu nunca destratei um homossexual na minha vida. Eu imagino, Lana, que você deve sofrer muito nos lugares onde vocês vão. E eu acho que nas redes sociais, por exemplo, deve doer muito seu coração, porque eu sei que tem crente que não tem misericórdia, que não tem graça, que não tem leveza para tratar das coisas. E eu sei que, acho que, como sempre, quando você recebe um convite, no off você tá dizendo, a gente é muito criterioso para receber um convite, para atender um convite. E eu sei que quando vocês chegaram, talvez você, o que vai vir por aí? E eu tô, desde o começo que a gente começou a conversar, mas eu sou assim. Eu tô tentando ser leve contigo. Não concordo. Eu não concordo. Mas isso não me dá o direito de ser grosso com você. Exatamente. Mas isso não me dá o direito de ser ofensivo, grosso ou violento contigo. Por quê? Porque eu sou um servo de Jesus, cara. Então, pastor, cabe uma meia-culpa pela igreja? Não, porque a igreja de Jesus, ela não é isso. Agora, tem crente sem noção, como tem macumbeiro sem noção, como tem gay sem noção, como tem um monte de gente sem noção. Agora, eu não posso fazer minha culpa pelos crentes sem noção. Então, o verdadeiro servo de Deus, mesmo não concordando com os pressupostos que ela ensina, ele respeita, ele ama,
ele Dialoga. conversa, ele dialoga e tá tudo bem. No fim, ou eu estou certo ou a Lana está certa. A gente tá discordando num ponto essencial. Aham. Um dia a gente vai estar diante de Deus. Ou a compreensão que eu tenho está correta, e aí a Lana vai se dar mal, ou a compreensão da Lana está correta e eu vou me dar mal. Um dia a gente vai estar diante de Deus. Agora, enquanto esse dia não vem, respeito, cara. Enquanto esse dia não vem, vamos nos despedir dos internautas. Você Posso tem um falar só mais compromisso, uma pastor. coisa? É Vou ter você falar que só mais disse. uma Você coisa. pode falar alguma coisa, que o compromisso é o seu, A mais Lana pega a urgente palavra, aí, né? ela pega a palavra. Mas Eu falei demais fala, agora. aproveita e fala. E também se despede do internauta. Pode falar do seu livro, Tá. pode dar suas redes sociais, tá bom? Pastor, eu quero dizer que, com muito respeito, eu recebo o que o senhor falou, tá? Eu respeito a opinião de todos os internautas. Eu respeito a opinião dos cristãos que divergem da nossa opinião. Eu já pensei assim um dia e me permitir mudar quanto à minha forma de pensar. A minha maior preocupação hoje, pastor, o senhor terminou falando, um dia a gente vai estar diante de Deus. E aí existem duas possibilidades. Da Lana tá certa, de eu tá errado, mas a gente vai estar lá. 50-50. 50-50. Só que existe uma outra questão por trás disso, pastor César. É que se vocês estiverem errado, milhares de pessoas foram lançadas ao inferno por causa desse erro. E, falando a respeito da sua causa, se eu estiver errado, então milhares de pessoas também vão estar indo ao inferno por causa de mim. Só que para tomar uma decisão como essa que eu tomei, de, junto com a Rosânia, começar uma igreja com essa proposta de inclusão, a gente teve muita certeza e muita convicção. E uma convicção que vai além de uma letra, mas de uma experiência com o Espírito. E eu quero dizer que eu acredito sim, que Deus está promovendo uma reforma nesses últimos dias, nesses últimos anos. A gente tem hoje a Igreja Batista do Pinheiro lá em Lagoas, que foi também excluída da Convenção Batista por causa dessa releitura das Escrituras. A gente tem uma igreja aqui em São Paulo, Ibabe, que está também sendo excluída por causa dessa questão da releitura das Escrituras. E não é só sobre a questão da homossexualidade. São muitas outras releituras. A mulher tem o seu lugar de significância, os pretos têm o seu lugar de significância. É uma reforma social que está acontecendo. E eu quero dizer que hoje, o meu coração da minha esposa, Rosânia, bate por almas. E o nosso desejo, pastor, é ganhar almas, alcançar vidas. É fazer com que essas milhares de pessoas que estão nos ouvindo agora, que elas saibam que Deus ama elas como elas são, porque elas foram criadas por Ele assim. Salmo 139. Quando me entristeceste no ventre da minha mãe. Eu queria muito, pastor, ser hétero, para poder continuar pregando em todos os púlpitos onde um dia Deus me levou. Mas Ele quis que eu fosse assim, com um propósito excelente, que é de alcançar vidas. Porque o que vocês fazem, milhares fazem. O que nós fazemos, poucos têm coragem, mesmo sendo gays. E a gente está aqui para dizer que existe um lugar no céu para essas pessoas. Eu quero agradecer a oportunidade e quero falar do livro que a gente está lançando. O lançamento foi ontem, Casamento em Construção. Não existe em nenhum lugar do mundo um livro com um teor desse, porque fala da família homoafetiva. Nós temos milhares de livros para casamentos heterossexuais, para famílias heterossexuais. E eu quero fazer aqui, uma alusão a esse livro com a seguinte palavra: a todas as famílias da terra, acerca das quais Deus declarou que seriam benditas. A minha família é bendita. Especialmente aquelas que ao longo da história foram invisibilizadas, silenciadas e esquecidas, mas que hoje, pela fé e pela lei, têm a sua existência garantida. É só um direito de existir, um direito de ser e um direito de alcançar essa graça, ao qual a Bíblia diz que é para todos e ao qual Pedro termina dizendo: reconheço, pois, que Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Muito obrigado, amém. Muito obrigado, Lana. Obrigado por participar desse debate, por se dispor a vir conversar sobre esse assunto que é tão delicado e que te expõe bastante, né? Muito obrigado. E agora, pastor, se despeça também aí, suas considerações finais aí, se despeça dos nossos internautas. Obrigado. Desde o começo estou aqui cheio de dedos, né? Para ver se eu não quero ser desrespeitoso, não quero ser nada. Mas foi um papo interessante, vi sinceridade, né, um coração sincero, e é muito legal a gente conversar baseado na sinceridade. Eu imagino o sofrimento e meu coração está com essas pessoas que sofrem. Eu acho que o papel da igreja
essa missão de evangelizar homossexuais. Eu acho que é papel da igreja. Sim, a igreja tem que receber essas pessoas, acolher essas pessoas, pregando o evangelho que transforma homens. Assim como pessoas, assim como todas as pessoas. É a missão da igreja. Deus abençoe. Léo, desculpa alguma coisa, Lana, se eu te desrespeitei em algum momento, me perdoa, não foi essa a minha intenção. Em paz, tá tudo ok. Deus ama os héteros também, viu? Fique em Ele paz, falou que viu sinceridade em você diversas vezes aqui. Você viu sinceridade também no pastor? Sim. Então tá ótimo. Tamo junto, gente. Inclusive, quero convidar vocês um dia a irem assistir, participar de um culto na Cidade Refúgio. Não pregar, né? Se quiser pregar, a palavra é palavra. Gente, deixa eu agradecer todos os internautas que ficaram até agora aqui assistindo mais essa meia hora de conversa com a gente. Eu espero que vocês tenham compreendido essa missão dessa rádio de levar discussões que são relevantes, que são pertinentes e que são bíblicas, porque elas estão presentes, como os dois pastores aqui mencionaram, elas estão presentes nas escrituras e por isso que a gente as aborda sempre de maneira honesta, com aquilo que a gente acredita, com a melhor interpretação que a gente pode oferecer, com as ferramentas, com o instrumental que a gente tem, tá bom? Então, Deus abençoe a vida de vocês, compartilhem aí o link, continuem fazendo esse debate alcançar mais gente, tá bom? Muito obrigado aos convidados, obrigado internautas e até mais. Amém. É nóis. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android. Musical FM. Mais unidade cristã.